Olá pessoal, mais uma vez vamos conversar com vocês sobre os grandes erros nas pequenas empresas. Quando a gente diz pequenas, micros, pequenas, médias empresas. A gente não dá um enfoque muito nas grandes empresas por questões óbvias, né? Todas têm os seus RH, seus departamentos e às vezes a responsabilidade pela mudança envolve muito mais pessoas, né? Diretoria, presidentes, etc. Nas pequenas empresas, normalmente o dono, o proprietário é que resolve o problema, né? Ele que administra tudo. Então, para esse pessoal que a gente fala, mas porque ele pode mudar se ele quiser. A gente sempre comenta, fala essa frase, não é só de efeito. A única pessoa que você pode mudar no universo é você mesmo. Outras pessoas você não muda. Você pode obrigá-las a ter atitudes que você quer, etc. Mas mudar comportamento só o seu. Bom, então vamos lá. O que a gente quer dizer com como melhorar o seu relacionamento na empresa e na vida? Porque quando você recebe informações sobre mudança de comportamento, você tem a possibilidade de mudar onde você quiser. Os treinamentos que a gente dá há anos, né? Já rodamos esse estado todo pela Fundação João Pinheiro. São os cursos ideais, eram os cursos de 40 horas, né? Das 8 horas da manhã de segunda até as 18 horas da sexta. Então você tem 5 dias para trabalhar as pessoas, nos seus sentimentos, no seu comportamento, nas suas atitudes. Então, através de dinâmicas de grupo, através de uma série de ferramentas, música, filmes, a gente sensibiliza as pessoas para a possibilidade de mudança e muitas mudam. Mas aqui nós queremos te dar algumas dicas que você pode melhorar o seu relacionamento. Porque quase tudo já foi estudado sobre o comportamento humano nas empresas. Então, quando você quer mudar, se você tiver essa vontade, você pode mudar seguindo algumas dicas simples, com alguns testes, algumas dinâmicas, onde você passa a enxergar uma série de comportamentos, às vezes inadequados, e melhorar o seu relacionamento. Nós não queremos nos relacionar bem com todas as pessoas, tanto no nosso grupo social quanto na empresa. Às vezes o ambiente da empresa não permite que você tenha um comportamento adequado, mas você pode mudar. Você tendo o poder de provocar isso na sua empresa, na sua pequena empresa, você tenha certeza que você vai ter um ambiente mais saudável, mais agradável para todos. E vai ter mais produtividade, mais uma vez, repetimos, né, com qualidade, né, com criatividade, quando você consegue se comunicar bem com o seu grupo de trabalho. Então, o nosso objetivo aqui é dar essas dicas através de algumas ferramentas muito úteis. Então, vamos entrar no detalhe. O que acontece? Todo mundo, quando a gente fala, eu falo isso há mais de 25 anos, em todas as consultorias, nas faculdades onde eu lecionei, que 90% dos problemas em qualquer organização, em qualquer empresa, começam pela má comunicação. Comunicação deficiente, que existe na maioria das empresas. Centenas de empresas onde nós passamos ou dando treinamento, ou dando consultoria, ou implantando um programa de planejamento estratégico, ou desenvolvimento gerencial, desenvolvimento de equipes, ou reestruturação organizacional, a gente vê isso, como a comunicação é pobre, é deficiente. A comunicação traz uma série de barreiras, que é isso aqui que a gente está mostrando, e impede que soluções sejam apresentadas, impede que erros não aconteçam. Então a gente acha que quando se comunica, tem um emissor aqui, tem um receptor, você falou, a pessoa entendeu, ouviu e pronto. Não. Aí tem uma série de fatores, tem o comportamento da pessoa, tem a inteligência dela, tem a cultura, tem o que ela deseja, que envolve a solução que vai ser dada. Então a comunicação interpessoal é
difícil. Na maioria das empresas, se não houver uma atenção especial de quem tem o poder, de quem soluciona os problemas, vai continuar uma comunicação pobre te trazendo problemas. Então, o que acontece é isso. A comunicação, ou a falta de comunicação, ou a comunicação deficiente, fazendo com que os maiores problemas, erros, falhas e perda de recursos, né, de dinheiro e prejuízos aconteçam na sua empresa. Não tenham dúvida disso. Bom, vamos então ao detalhe que nós queremos passar para vocês hoje. Janela Johari. Alguém que conheça, né, o pessoal de psicologia empresarial, o pessoal que lida com RHs, vai falar, nossa, Janela de Johari tem mais de 50 anos. Realmente tem mais de 50 anos. Joseph Luft e Harry Ingham desenvolveram esse modelo há mais de 50 anos. É um questionário simples, 10 perguntas, hoje passaram para 20, mas eu gosto do modelo original, onde a pessoa responde, você responde, e a partir da sua resposta, que tem um valor, tem notas, você monta um gráfico, e esse gráfico vai te mostrar características do seu comportamento que às vezes, na maioria das vezes, você não sabia, não conhecia. E isso mexe com a gente. Quando você descobre que você tem um eu cego, né? Você tem um eu secreto, você tem um eu desconhecido, isso é complicado, mexe com a gente. Então muitas pessoas, eu conheço muitas, e eu mesmo participei disso há mais de 30 anos atrás, você passa a buscar mais informações sobre isso. Então esse teste simplesinho, ele te dá possibilidade, ele te oferece uma possibilidade de você mudar o seu comportamento, você buscar mais informações sobre por que você age de determinada forma, né, com algumas pessoas, e o seu relacionamento vai ser melhor, principalmente na empresa, que é o objetivo nosso aqui, mas melhora também na área social, na sua vida social. Você tem a sua turminha da igreja, sua religião, você tem a sua turminha do futebol, você tem a turma da cervejinha, você tem a turma do esporte, né, da bicicleta, a turma da caminhada. Então você tem seus grupos sociais. Lá, normalmente você prevalece o seu eu aberto, né? Você lá que se comunica bem. Nós vamos entrar em detalhes de cada um desses quadrantes, tá? Mas às vezes na empresa, onde o ambiente às vezes é muito autoritário, não há uma abertura, você se protege. É conveniente até você não se expor muito, porque você não confia nas pessoas com quem você está trabalhando, você não confia no seu chefe, ou seu chefe não confia em você. Você, como empresário, acha que as pessoas são todas preguiçosas e tem que ser vigiadas e punidas, etc. Aí é complicado, é um sofrimento, gasta uma energia muito grande para se proteger. Mas o que é importante a gente saber é o seguinte: nós temos, Joseph Luft e Harry Ingham descobriram que nós temos 4 características de comportamento muito interessantes. Duas delas conhecidas pelos outros, que é o eu aberto e o eu cego. Então aqui, ó, nessa linha horizontal, é conhecida pelos outros, esses 2 quadrantes. Embaixo nós temos o eu secreto e o eu desconhecido, que não são conhecidos pelos outros. As pessoas não veem nosso comportamento nisso. Tem na área vertical aqui, conhecido por você mesmo, conhecido pelo eu, que é o eu aberto e o eu secreto. E tem o não conhecido pelo eu, que é o eu cego e eu desconhecido. Aí que é o problema, isso que mexe com a gente, e às vezes a pessoa parte na busca do autoconhecimento. Tem coisas que as pessoas veem em você e você não vê. Você não enxerga. A gente fala assim, essa pessoa não se enxerga. Não, ela não se enxerga, porque está dentro do eu cego dela. Ela não consegue ver características de comportamento. Vamos entrar em detalhes. Primeira característica que nós queremos falar é do eu desconhecido. O eu desconhecido prevalece essa janela. Quando você responde o questionário, nós vamos mostrar para vocês, esse questionário vai
através do blog, quem quiser, através do e-mail, eu mando o questionário para você, você responde e você vai identificar suas janelas, características. E só interessa para você, não tem resposta, ninguém vai saber, só você que vai tomar conhecimento, porque são assuntos, né, pessoais, íntimos, que só interessa a você e mais ninguém. Então, quem se interessar, é só pedir pelo e-mail que está aí no meu perfil no blog, você solicita, eu mando para você o questionário para você responder e se identificar. Mas esse eu desconhecido é o quadrante inferior direito em relação a esse rosa aqui. Você vê que esse rosa fica pequenininho, no último você vai ver por que o rosa fica pequenininho. Então, quando você responde as respostas e soma e monta o gráfico, vai dar como característica principal esse eu desconhecido. Quem são esses tipos de pessoas? São pessoas que têm um potencial inexplorado, têm a criatividade reprimida, tem um relacionamento impessoal, ela não comunica de forma adequada, ela não gosta de participar dos grupos, ela não assume riscos, ela é insegura. Então são normalmente aquelas pessoas que ficam no cantinho, né, nas reuniões ou nos grupos, fica lá, que não quer que ninguém incomode a ela e ela também não quer incomodar ninguém. Então se você chama essa pessoa para participar, ela diz, não, eu aprendo mais ouvindo do que falando. Então ela é retraída, ela é fechada, né? Ela se protege, ela gasta uma energia enorme para se proteger. Tem 1000 razões para a pessoa ser assim. 1000. Provavelmente teve pais autoritários ou que criticavam demais, que podavam a sua criatividade. Então as pessoas vão crescendo reprimidas. E se não passar por um processo de terapia, análise ou qualquer coisa mais profunda, vão continuar assim. Mas elas têm uma chance. Esse teste simplesinho, ele te dá uma dica para você partir para um processo maior de busca de autoconhecimento e melhorar o seu relacionamento. E se conhecer mais. Aqui dentro desse eu desconhecido, não é só coisa ruim não. Tem realmente traumas de infância, complexos, tem um monte de coisa está aqui escondida, a gente não sabe o que está lá de baixo, lá no inconsciente, lá no profundo. Mas tem coisas boas também. Pode ter aqui um dom artístico adormecido, né? Um dom artístico, uma tendência para alguma arte, para uma música, para pintura, para seja o que for, que só vai aflorar mais tarde, né? Se devidamente estimulada. Mas trocando informações, depois nós vamos ver o que é feedback, tá? Com detalhes. Tem uma outra aula sobre isso, mas hoje eu já vou adiantar alguma coisa. Ela se abrindo mais e trocando feedback, que é a comunicação sobre o seu comportamento com outras pessoas, ela pode descobrir uma série de coisas que estão aqui dentro desse eu desconhecido. Algumas coisas ruins também vão sair. Isso aí que se faz na terapia, né? O terapeuta vai, através do verbo, né? Através da fala, ele vai puxando o que está escondido lá dentro e a pessoa vai colocando para fora. Então nosso objetivo agora é esse, né? É óbvio, né? Somos preparados para isso, mas nosso objetivo é dar a cutucada para a pessoa partir para um processo de busca de autoconhecimento. A segunda característica é chamada de eu secreto. Então essas pessoas, como é que elas são? Elas têm uma tendência muito a perguntar sobre si mesmo. O que vocês acham de mim? O que vocês pensam? O que você pensa disso? O que você pensa daquilo? Ela tem uma necessidade muito grande de perguntar sobre o seu comportamento. Ela é insegura também em relação ao seu comportamento. Então, ela nunca fala a opinião dela sobre algum assunto antes de saber o que os outros pensam. Então, se as pessoas pensarem diferente, ela não fala o que ela pensa, porque ela tem medo de ser rejeitada. Ela é insegura. Então, ela nunca se expõe. Então ela só pede. Gente, o que vocês acham disso? Essa pessoa num cargo de chefia é terrível, porque ela vai falando, vai pedindo informações, e o que ela pensa mesmo você nunca sabe. Então os bajuladores com um chefe desse ficam desesperados, porque eles não sabem o que ele quer, o que ele gosta. Ele não fala quais são as suas ideias, né? Então fica fechado dentro do seu segredo, né?
E o ambiente é terrível, gera hostilidade, o ambiente não é produtivo, as pessoas gastam energia com esse chefe e causa realmente hostilidade. Um outro eu que também terrível é o eu cego. O eu cego já é o contrário, é a pessoa que se expõe totalmente. Ela é total autoexposição, ela fala o que ela pensa, ela pode criticar todo mundo do grupo. A crítica está sendo construtiva e não está. Você sabe aquelas pessoas que falam, não, eu sou muito sincera, eu falo o que eu penso, eu sou franco, eu falo na cara. Então ela só fala, ela critica todos, ela aponta os erros de todos, mas nunca pergunta sobre si mesmo, já ao contrário, né, do lado secreto. Ela nunca fala, gente, como é que vocês estão me vendo? O que vocês acham de mim? Que eu poderia melhorar meu relacionamento com vocês? Então imagine um chefe desse também, uma pessoa em cargo de chefia. Ela nunca pergunta para os seus funcionários o que ela podia melhorar, o que eles queriam que ela mudasse. E normalmente esse eu cego acha que é assim que a vida é. Eu sou o dono, eu sou o proprietário, eu sou o diretor, eu sou o gerente, eu mando. E não quero ouvir a opinião de ninguém. Então esse ambiente também é terrível, as pessoas sobrevivem, normalmente por causa de salário, né? Precisam do dinheiro, então suportam esse ambiente enquanto podem. Chega um momento que pode estourar, não vão ficar, vão para outras. Então também é uma pessoa que tende a aumentar essa área cega, que é esse quadrante superior direito. Por quê? Ela nunca pergunta sobre o seu comportamento, então a cegueira continua. Então, o que ela tem que fazer? Vamos ver todos esses, o eu cego, o eu secreto e o eu desconhecido, o que tem que fazer para tentar melhorar esse relacionamento? Seja no seu trabalho, seja lá no seu ambiente, né? Por isso que a gente fala melhorar o seu relacionamento na empresa e na vida. Nos cursos que a gente deu aí, como eu disse, já rodei esse estado todo, mais de 15 anos pela Fundação João Pinheiro. Chegava na sexta-feira, tinha gente que falava que melhorou o relacionamento com a família, com o filho. Por quê? Aprendeu para melhorar sua comunicação como gerente, como supervisor, como chefe de seção, né? Com o grupo que liderava, mas melhora também no ambiente social, porque essas informações são úteis para todos os ambientes onde você convive. Bom, vamos ver a quarta janela também, que é chamada eu aberta. Por que é rosa aqui? Porque é considerada a janela ideal. Então essa pessoa, ela realmente é franca, sincera, ela fala o que ela pensa de forma transparente, com cuidado, ela não é arrogante, ela não se acha melhor do que ninguém, de alguma forma assim. Então ela toca informações autênticas, o ambiente é mais leve e ouve também. Então ela pergunta às pessoas o que ela pode melhorar, ela está aberta a feedback, a informações sobre o comportamento, né? É um equilíbrio na autoexposição, na busca de feedback, franqueza e empatia nas relações. Então ela estabelece um ambiente sadio. Então, gente, feedback. O feedback, só para hoje aqui, né? Depois nós falamos, vai ter uma aula dessa só sobre como dar e receber feedback. Feedback nada mais é que a informação sobre o seu comportamento. Se você chegar para uma pessoa, para um grupo, e falar, o que você vê de errado em mim? Como é que você está vendo meu comportamento aqui na empresa? E prepara para ouvir coisas boas e ruins, você vai receber um feedback se ele for dado corretamente, porque o feedback não é conselho, nem é crítica. O exemplo, um funcionário começa a chegar atrasado constantemente, 2 dias, 3 dias. O chefe autoritário chama e fala, ô rapaz, o que você está pensando? Você é um irresponsável, está chegando atrasado todo dia? Então o que esse chefe fez? Criticou, apontou, rotulou, deu um rótulo, humilhou, e talvez vá punir essa pessoa. Como é que seria o feedback? O feedback seria, olha, você tem chegado atrasado constantemente nos últimos dias, isso está prejudicando nosso trabalho, nosso grupo. O que está acontecendo com você? Então, você falou a mesma coisa, você alertou a pessoa para o seu comportamento inadequado, mas você não acusou, você não humilhou, você
né, rotulou de responsável nem nada. Então o feedback é mais ou menos isso, é quando você descreve o comportamento da pessoa de uma forma amena, oportuna, sem ofender, sem apontar, botar dedo na ferida. Você descreve. Então, com o tempo, a pessoa que tem o eu aberto, que é quem tem essa chefia, pode ter certeza que trabalha mais feliz, o ambiente é mais ameno, tem mais prazer e mais criatividade, mais qualidade, mais produtividade, porque há uma troca correta de informações, né? Uma troca sincera, honesta, franca de informações sobre o comportamento das pessoas. Então esse é o objetivo nosso, que todos nós possamos aumentar cada vez mais esse eu aberto. Todos nós temos um pouquinho de eu cego, eu secreto, eu desconhecido. Quanto mais você troca essas informações, mais você aumenta essa janela de eu aberto, diminui as outras janelas, né, de secretas, cego e desconhecido. Você tira um fardo das costas, porque as pessoas gastam energia muito grande para se proteger nas empresas onde prevalecem essas janelas que não são adequadas. Então fica todo mundo lá, ninguém confia em ninguém, não confia no chefe, então todo mundo se protegendo e sobrevivendo numa organização dessa. Então esse é o objetivo, possibilitar que você melhore o seu relacionamento. Então quem quiser, tá lá o endereço aí no blog, o e-mail, você só pedir, eu quero o questionário vai para você com as orientações, você vai responder, vai ver a sua janela, vai se identificar, aí cada um busca. Tem gente que vai querer fazer uma terapia, vai aprofundar nas suas descobertas, o outro vai querer alguma literatura a respeito, tem um monte de coisa sobre isso e vai poder realmente melhorar o seu comportamento, a sua comunicação e ficar mais leve, né? Então a informação que nós queremos passar nesse momento é essa. Nos encontramos mais na frente em outros assuntos. Espero ter sido útil para vocês. Obrigado pela atenção.